Cheguei! Chegamos, gente, para mais um Ter Amiga. Roda a vinheta. Chegamos, gente. Chegamos para falar sobre esse assunto no qual tenho know-how. Queria ter? Não queria. Mas tenho. Qual é o assunto de hoje, Evelyn? Relacionamento abusivo. Bom, as pessoas já estão um pouco cansadas de saber da minha história, não vou contar ela toda aqui, mas vou ajudar você a identificar alguns desses sintomas, né, de relacionamento abusivo, que eu, por exemplo, na época que eu estava nesse relacionamento, eu não sabia que era um relacionamento abusivo, só fui saber depois. E foi engraçado que depois, quando eu falei, muita gente falou assim, tá virando moda esse negócio de relacionamento abusivo, quando as pessoas falavam, né? E na verdade não é que tá ficando moda, é que agora a gente tem informação, tem nome pras coisas, né? Então talvez você possa ter passado ou estar passando por um relacionamento abusivo e não sabe. Mas, enfim, a gente precisa, e nós precisamos mesmo normalizar esse assunto, porque muita gente vive, como você disse, muita gente está vivendo ou já passou por isso e nem percebeu que estava passando por um relacionamento abusivo. Por quê? Já veio de uma infância com violência doméstica em casa. Ou até abuso mesmo. Abuso psicológico nas falas, abuso isso. né? Enfim. O pai já gritava com a mãe o tempo inteiro, ou ele batia em você, ou na sua mãe, ou vice-versa, né? Então, quando você chegou nesse relacionamento, onde a pessoa gritava com você, tentava te diminuir, te menosprezar o tempo inteiro, você achava, eu acho que é isso que é casamento, né? Acho que é isso que é namoro, né? Ele tá com ciúme, ele me ama. Mas, exatamente. Ele tá te diminuindo porque você tá chamando de... Entendeu? Abaixo. Mas você acha que não, ele tá tentando me preservar, porque ele não quer me perder. Ele tem muito cuidado comigo. Cuidado com esse cuidado, tá? Porque, tipo assim, um dos sintomas do relacionamento abusivo, e vou te falar que eu passei por isso e eu achava que era cuidado, é essa questão da roupa. Falar assim, nossa, que decote. E às vezes nem era um decote. Nossa, você vai com esse decote? Tá muito decotado. Botou um batom vermelho. Esse batom é batom de piranha. Eu não gosto do seu cabelo. Às vezes você tá linda. Eu lembro que eu até falei sobre isso aqui em algum episódio. Eu tava com o cabelo escovado e eu gostava, ficava lindo o cabelo escovado. E ele falava assim, não gosto do seu cabelo assim, eu gosto do seu cabelo natural. Quando você deixa ele secar naturalmente, aí ficava desse tamanho. Então, tipo assim, sabe? É meio que a pessoa, na verdade, no fundo, ela tem aquela sentimento de posse por você, ela quer que você seja totalmente dela, né? Mas não é uma coisa boa. Pode parecer bonito, ele me quer pra ele todo. Não é. É um sentimento de pertencimento, de querer que você pertença à pessoa. É um sentimento de querer te menosprezar, de te inferiorizar pra poder que a pessoa sobressaia, te deixar aqui pra que ele fique aqui, ou ela também, pode ser vice-versa. E eu passei por muitos e muitos desses sintomas. Eu lembro também que um que me deixou muito mal, que foi quando eu tive anorexia pela segunda vez, foi quando ele falou assim, do nada ele me olhou e ficou assim, você já foi mais bonita, né? Tu tá gorda agora. E aí me deu aquele gatilho que eu já tinha tido anorexia, parei de comer. E aí tive anorexia de novo. E ele tinha o prazer de falar essas coisas pra mim. Outra coisa, que ele mexer com seus sonhos. Isso aí foi uma coisa que é difícil até pra eu falar pra vocês, que foi uma das coisas que, uma vez que eu tive a oportunidade de falar pra ele, eu joguei bem na cara dele. Joguei mesmo, eu tava casada com o Diego, mas eu tive a oportunidade de falar com ele e eu falei, era meu sonho ser mãe. E ele falou assim pra mim, você não vai ser mãe não. Você é ruim, por isso que você perdeu sua trompa. Ele falou isso pra mim. Então, mexer com o seu sonho, né? Eu tinha um sonho de ir pra Disney. Uma vez ele falou pra mim assim, se depender de mim, você nunca vai. Eu adoro. Eu adoro ouvir. Dependeu, né? Eu adoro ouvir essas coisas. Por quê? Você vê que hoje ela vai praticamente todos os anos pra Disney. Eu acho que eu tomei um trauma. Por isso que eu vou. Se deixar, eu vou 10 vezes no ano. Deus abençoe que me dê condições de ir pelo menos uma vez por ano. Essas coisas de meio que trauma, isso fica na nossa cabeça. Por quê? Eu lembro que a minha avó também não queria deixar eu ir pros Estados Unidos pra ir pra Disney. Porque ela, nada a ver com o assunto, tá, gente? Uma pausa aqui rapidamente. E aí, eu fiquei com isso na minha cabeça. Eu falei assim, cara, era pra eu ir com 15 anos. Não fui e não quero ir mais. Entendeu? Passou. E aí chegou a Evelyn. Por quê? Ela já tinha vontade de ir na Disney. Tanto que eu fui sem filho, tá? Primeira vez foi eu e Diego, a gente... Vou deixar uma foto aí pra vocês verem. Com pateta. Qualquer personagem passava, a gente nem conhecia. E ela começou aí, acho que foi em 2012, a primeira vez. 2012. Nunca mais parou.
Não, se a gente passar aqui, ó, estamos em 2024, vai ter fotos, né? Marcelo, coitado do Marcelo, vai aqui ficar passando fotos e fotos e fotos. Né? Eu fui na pandemia mesmo. Só não foi na pandemia, mas tirando disso, e aí eu vou porque é o momento de encontrar com eles, né? Com meus compadres. Então, assim, eu já ia antes de ter as crianças e agora eu já tenho, prepare-se perna, pra ir todos os anos, porque as crianças, ela aproveita mais que as crianças. Agora, mas ela se realiza, eu acho que você se realiza vendo as crianças. Mas eu acho que é porque virou um trauma mesmo, assim. Eu tinha esse negócio dentro de mim. Por exemplo, parece que tudo que ele falou pra mim nesse relacionamento, e não foi só ele não, tá? Eu tive um relacionamento abusivo antes dele também com o seu best. Ele também me diminuía muito em muitas coisas, mas não chegava a ser como esse meu outro relacionamento, não. Mas, por exemplo, ele falou pra mim que quando eu comecei a criar o blog, criei meu blog, ele falou pra mim que eu não ia chegar a lugar nenhum. Então, todas as coisas que ele se colocou à prova, digamos assim, que ele me colocou à prova, graças a Deus deram certo. Vou acender uma luz porque tá escurecendo. Agora com luz, aí. Do nada ficou escuro aqui, gente. Mas olha só, vamos lá. A gente tá falando muito, hoje em dia, né, de relacionamentos tóxicos, né, que virou, essa pessoa muito tóxica e tal, lá, lá, lá. A pergunta é, você sabe identificar um relacionamento, você sabe o que é um relacionamento saudável? Né, porque talvez a gente se questione, né, sobre essas coisas, e é isso que eu sempre tentava colocar ali, né, educar os clientes para ter, principalmente quando você cria uma família, você tem um filho, né, uma filha, você precisa rever esse conceito de relacionamento, porque ali você está formando um ser humano, né? Exatamente. E, na verdade, esses assuntos, eles têm que ser conversados antes de você ter o neném. Você tem que, quando você tá ali com uma pessoa, você já tem que identificar se ela tem sinais abusivos ou não. Pode ser psicológico, emocional, financeiro, a pessoa pode usar, né, do patrimônio ou ali do dinheiro ali. E quando a pessoa usa tudo? Então, não, vou dar um exemplo, porque o meu ex, por exemplo, ele falava assim, porque se você terminar de mim, você vai voltar a andar de ônibus, você agora que você tem carro, você tem casa. Então, ele usava disso, porque a casa é minha. Sim. Ele usava disso pra me atingir. Porque eu pago a sua faculdade, né? Tipo assim, ele pagava mesmo. Graças a Deus, eu posso falar que eu tive relacionamentos conturbados. Tá? Com traições, decepções, assim, das pessoas falarem que estão cuidando, que não fala com aquela menina não, que aquela menina, ela não é boa pra você, ela não é legal, mas na verdade ele tava pegando aquela menina ali, entendeu? É um pouco tóxico, conturbado e tóxicozinho. Era na fase ainda do namoro, né? Então, eu acho que eu não via tanto isso e não falava, nunca tive essa questão de falar da minha aparência. Uhum. Eu acho que eu tive, assim, uma questão, assim, uma sorte, né? Porque nem todo mundo... A gente sabe que a gente vive num país, não só aqui no Brasil, mas em muitos países, onde você tem que se enquadrar ali, se encaixar num padrão de beleza. Da sociedade. A gente vive numa sociedade que é assim, realmente. Que é assim. Então... Eu não me lembro, tá? Eu tenho já 40 anos, pode ser que eu esteja com a memória assim, meio afetada, mas dos meus ex-namorados... Não, você lembraria, porque eu lembro muito bem de cada detalhezinho. Eu lembro, por exemplo, que meu ex, ele não chegava a me agredir fisicamente. Já partiu pra cima de mim uma vez, não me bateu, não me chutou, na verdade. Uma vez que ele achou que eu tava dando meu telefone pra uma outra pessoa num baile, e um amigo dele chegou e segurou ele e falou assim, cara, ela tava aqui do meu lado, não tava fazendo nada, e eu não tava fazendo nada mesmo. Já me ameaçou, já fez várias coisas, mas ele nunca chegou a me bater. E eu tenho até uma coisa pra falar sobre isso. Acho que não chegou por orações da minha mãe. Que a minha mãe pegou e falou que todas as vezes que ela sonhava comigo, porque minha mãe sonhou com ele me agredindo várias vezes. E ela disse que ela parava, botava o joelho no chão e orava assim, eu não deixo ele encostar na minha filha. Então ele nunca me encostou. Isso eu não posso falar que ele me encostou, nunca me encostou. Mas, por exemplo, teve uma vez que eu dei a comida pra ele, ele pegou a comida e tacou na parede. Tipo assim, na minha cara, pá! E aí falou assim, agora tu limpa. Isso é um abuso. Claro, é terrível. Isso é um abuso terrível. E tipo assim... Você limpou? Eu limpei. Cara, hoje eu olho e falo assim, Evelyn Regli? Que hoje, minha filha, o que é isso? Você vai fazer ele comer. Com vidro e tudo.
Gente, assim, eu acho que é porque... E nessa Você fica época... chocada. Você fica chocada. Eu fiquei no momento. chocada. Eu fiquei com medo, na verdade. Eu fiquei com muito medo. Claro. Teve uma outra situação também, que foi nessa situação do dia que ele achou que eu tava dando telefone pra uma outra pessoa. E aí ele veio partir pra cima de mim, me jogou no chão. Quando ele ia me chutar, o amigo dele segurou. Que quando chegou em casa, ele foi com o carro. Nessa hora acabou a festa, né? Ele tava dando baile, foi embora, vamos embora. Ele deixou uma pessoa em casa, esse amigo em casa, se eu não me engano. E aí voltou. E voltou me ameaçando. A minha vontade é dar esse carro no poste, porque aí eu morro, mas eu te mato junto. Me ameaçando, assim, com aquele abuso psicológico. Eu tava, meu Deus do céu, se ele der com esse carro aqui no poste, eu vou morrer, né? Eu pensando. Mas fui orando, deu tudo certo. Quando chegou em casa, ele teve a audácia de falar pra mim assim, e agora você tira sua roupa, que você vai fazer seu papel de mulher. Você sabe essa história? Sim. Você sabe essa história, né? Ele falou assim, você tira sua roupa que você vai fazer seu papel de mulher. E naquele momento, eu falei assim, quê? Falei, não. Eu podia... Ele até podia tentar alguma coisa, mas eu falei, não, eu preciso me impor aqui. Foi o momento que eu dei meu grito de liberdade. Eu falei assim, olha, você vai dormir, você não me encosta, porque você tá bêbado. A hora que você dormir, eu até ameacei ele. Falei assim, eu vou... Não se faz isso, mas eu não ia fazer, eu não mato nenhuma barata. Mas eu falei pra ele ficou com medo, porque ele tava bêbado. Ele sabia que ele ia dormir, porque bêbado é assim, né, minha filha? Não falam que brioco de bêbado não tem dono? Exato. Ele já ia dormir, ele já se conhecia, bebia pra cacete. Ele ia deitar, ele ia dormir, eu ia... Ai, que horror. Não ia. Mas falei. E ele não fez nada. Mas assim, vivi momentos tensos. E até quando eu resolvi separar, que eu já tava morando aqui no Brasil. De que é isso? Não tem no Brasil. Eu já tava morando aqui no Rio de Janeiro. Eu acordei uma vez com ele, me olhando, que eu esqueci. Eu sempre, depois que eu falei que eu queria separar, eu trancava a porta do meu quarto, até eu poder sair de casa e dormia no outro quarto. Mas aí, eu acordei um dia que eu esqueci de trancar a porta, e acordei com ele me olhando, né? Aí tomei um susto. Deus me livre. E ele falou assim, eu tava te olhando, eu podia te matar. Ai, que horror. Ele falou, podia te matar. Mas sabe por que eu não vou te matar? Porque eu não preciso sujar minhas mãos, eu tenho quem faça. Aí, tipo assim, me deixou com medo, sabe? Com certeza. Me deixou morrendo de medo. E assim, na época, porque aí muita gente pergunta, por que você não saiu de casa? Porque na época tinha negócio de abandono de lar. Falavam pra mim, não sai de casa, você vai perder seus direitos. Não adiantou nada eu ter ficado um mês dentro da casa. Porque hoje em dia acho que nem tem isso. Nem tem esse negócio de você ter que ficar um mês convivendo com a pessoa, né? Você pode sair de casa. Mas, na verdade, no final das contas, eu perdi todos os meus direitos mesmo. Porque, tipo assim, eu quis paz, sabe, amiga? Eu quis paz, eu não fiquei com nada, eu não fui atrás de nada. Ele tinha casa, ele tinha carro, ele tinha tudo. Mas eu não fui atrás porque eu queria paz. Eu queria fazer minha faculdade. Depois, o meu pai me ajudou, né, com a passagem, com a faculdade. Eu consegui arrumar um emprego que eu conseguia pagar a faculdade. Ele inteirava a minha passagem. E eu consegui me reerguer, sabe? Depois, corta pra eu, 1 ano depois que eu me separei, já tinha comprado meu carro, meu primeiro carro. Então, assim, Deus me abençoou muito, mas foi porque eu tomei realmente uma decisão. Até aí, eu não sabia que eu tava num relacionamento abusivo, tá? Depois que passou tudo, eu contando, né, pras minhas amigas da faculdade, porque a faculdade também é uma coisa que abre sua mente, assim. Quando eu fui fazer faculdade, as pessoas contando, falando assim, isso é um relacionamento abusivo, isso é muito grave, tudo que você passou. E eu fiquei assim, sério? Eu achava só que ele era doido mesmo. E você não tinha... O que é engraçado, não literalmente engraçado, mas é intrigante, digo, que você não teve uma infância assim, você teve um relacionamento com seus pais normal. Porque se fosse uma base, sabe? Mas você também casou muito nova. Você casou com 17 anos. Eu falei isso no outro programa, né? No outro episódio. Eu fui uma adolescente, amiga, rebelde, sabe? E eu sofri as consequências de ser essa adolescente. Eu queria sair de casa. Quando as pessoas me perguntam, por que você saiu de casa? Por isso que você engoliu. Então, mas por isso que ela quis engolir muita coisa pra não dar o braço a torcer. Não contei nada. No fundo, você... Acho que, assim, por imaturidade também, mas no fundo você sabia que ela não tá normal. Não, eu sabia que não tava normal, tanto que eu não contava. Mas também não contava. Por quê? Porque se desse errado ali, Mas eu não sabia que era um relacionamento abusivo. Sim, mas eu falava assim, não queria admitir pros pais que estavam passando por isso, por quê? Vergonha total. Exatamente. E aí, eu quero trazer, principalmente pra esse episódio aqui, uma coisa pra gente refletir e ser sem julgamentos, que é ela mesma que falou. E se vocês devem estar se perguntando por que ela não se separou. E essa é um julgamento que toda pessoa que passa tem um relacionamento abusivo, a pessoa que tá de fora, ela julga. E isso é muito prejudicial pra vítima. A gente não tem essa dimensão do o quão prejudicial isso é. Por isso que as vítimas não contam. Porque você vai falar, por que não larga logo, Evelyn? É julgado. Por que não vai...
Não, gente, não é assim. Para e pensa. Se você já fez isso, né, com alguma coisa, quando a gente vê uma situação de fora, é totalmente diferente de quando a gente está vivendo uma situação. Ainda mais quando você é uma pessoa nova, você ali foi seu primeiro, né, relacionamento, tem filhos envolvidos. Por que é importante você perceber os sinais já no namoro? Porque você consegue se livrar mais fácil. Depois que tem filho é muito mais difícil. Exatamente. Então você não vá para um relacionamento achando, ele vai mudar. Depois. Eu sempre conversava com as minhas clientes falando isso. Ela falou assim: não, mas agora eu tô grávida. Ele vai mudar. Não, ele não vai mudar. Ele vai mudar se ele sentir no coração dele que ele quer mudar. Ou que ela quer mudar. Porque também tem mãe que, entendeu? Que não, abandona, que não tem nenhum sentimento ali de mãe. Entendeu? E aí o cara tá ali responsável, quer assumir uma família e a mulher não quer. E a mulher tem o neném e dá pro marido também, sabe? Pra pessoa. Então, assim... Tu viveu casos assim? Tem casos. Teve poucos. Mas eu tinha 2 pais que assumiram e elas não quiseram levar a maternidade a sério. Elas disseram que não era pra elas e foram viver nas drogas e acabou. E o cara ficou. Entendeu? Então, assim, se você consegue identificar os sinais ali já no namoro e você consegue sair disso... É mais fácil, né? Muito mais fácil, não envolve a criança. Então, conversa com a pessoa. Primeiro, a gente tem que se autoconhecer, sabe? Praticar ali o autoconhecimento. Você tem que pensar, eu quero pra minha família... Escreve. Você já idealizou, fez aquele mural, sabe? Das coisas que você quer pra sua vida. Porque você nunca conversou. Até coisa bobeira, tá? Você acredita em vacina? A pessoa que você não acredita em vacina? E aí, como é que você vai ter? Você quer... Aí, se você não conversou sobre isso, o conflito vai vir. O conflito vai vir. Não tem jeito, entendeu? Entendeu? Você quer questão de religiosidade, vamos colocar aqui. Talvez uma pessoa seja muito mais rígida do que a outra e não vai permitir, por exemplo, eu sou católica, meu filho vai ser somente criado na católica e não tem outro. Aí vai a outra pessoa é da Umbanda e tal. Como é que vai ser isso? Vocês já conversaram se ali a questão da religiosidade vai bater? Vai criar a criança nessa divisão? Entendeu? Vai deixar livre? Nesse conflito? Então tem escola. Como é que você vai querer? Você vai querer criar seus filhos aqui? São assuntos que parecem delicados, que criam talvez um desconforto ali, tá no início do namoro, mas às vezes você tem que conversar. Se você tá querendo dar um passo ali, pra que você vai ficar 2, 3 anos, nem sabe se a pessoa quer um filho, como é que a pessoa quer criar o filho? Não, se a pessoa... Evelyn, eu conheci você aqui no Rio de Janeiro, mas o meu sonho é voltar pra minha família lá no Pará e criar minhas filhas perto da minha família no Pará. E você vai querer fazer isso? E é por isso que muitos relacionamentos acabam, né? Isso aconteceu com o Fábio Porchat e a esposa dele. Ela queria ter filho e ele não estava preparado, não queria. Estava preparado não, ele não quer ter filho, pelo que eu li. E ela, depois de um tempo, resolveu se separar por conta disso. Mas talvez pudesse ter evitado, né? Essa separação. Mas também, assim, nada impede, obviamente. Mas tudo bem, às vezes... Viveu, foi feliz e deu certo até onde foi, mas eu acho que se você tem esse desejo, é sempre importante você conversar. Exatamente. Eu conversei com o Diego, sabia? Como não? Vocês conversavam. A gente quase separou, inclusive, no namoro. Por isso, porque a gente era de religiões diferentes. E a gente só resolveu continuar quando ele falou pra mim, assim, que... Ele falou assim, não, mas eu não vou impedir nunca de meus filhos irem pra igreja. Eu não sou evangélico, mas você vai, né? Eu vou respeitar. E aí eu conversei por várias questões que eu falo, eu não acho legal isso, não acho legal aquilo. Tal coisa eu vou querer fazer, sabe? E aí ele super respeitou e deu super certo. Eu posso falar pra vocês, gente, eu nunca tive conflito nenhum com o Diego com relação à religião. E era uma coisa que eu tinha muito medo, não tive. Porque quando ele tem que me acompanhar, ele me acompanha. Quando ele não tem que me acompanhar, ele me acompanha. Quando eu quero ir sozinho, eu vou. Quando eu não quero, eu não vou. Quando eu levo o Lucas, levo. Mas isso, o respeito é leve. Respeito é leve. Não tem nem essa discussão aqui em casa, sabe? Mas tem muitas pessoas vezes ele que vai querem até se chamar. Isso é maravilhoso, porque, não tem nem esse trabalho. Então, mas quando tem que impor, quando assim, não é legal. Então, pra que você vai já entrar nesse relacionamento, querer mudar a pessoa, sabe? Vai mudar, esquece isso. Não muda, não. Não vai mudar. A pessoa, ela só muda, literalmente, quando ela sente ali no coração dela, tá? Se você perceber os sinais, vai facilitar. Agora, se você não percebeu os sinais, aí você tá nesse relacionamento.
não ceda à pressão que a sociedade tem. Só você sabe o que você tá passando, o quão difícil é passar esse desafio todos os dias, te dá vontade de desistir, dá vontade, às vezes, de sumir do mundo, mas você fica pelos seus filhos, você fica porque você tem um sonho ainda de conquistar suas coisas. Então, só você sabe o caminho que você tá traçando. Então, vai com calma, reveja o que ali dá pra conversar, porque assim, quando você não consegue conversar com uma pessoa, se você não consegue expor os seus sentimentos, ali já é um sinal. Por exemplo, você quer conversar, tá no início do relacionamento com o Diego e você não conseguia nem conversar o que tava te afetando ali. A pessoa te culpa, porque tem muitos relacionamentos com narcisistas, então ela vira pra você, faz você parecer a louca. Faz você parecer a louca, exatamente. E aí você fica naquela coisa, muita dependência financeira. É isso, dependência financeira foi um dos motivos de eu ter demorado a separar. Exato, então não pode escutar das outras pessoas. O que você tem que fazer a Evelyn, por exemplo, foi sempre uma pessoa safa, inteligente em questões de tecnologia. Ela sempre, desde 15 anos, essa garota aqui, ó, botava até o óculos dela aí na casa dela, eu botava óculos, tem uma fotinho, botava o óculos dela, era de uma coisa dourada aqui, assim, ó, você lembra? Era transparente, com uma coisa dourada aqui, e fingia que eu pegava o computador dela e fingia que eu era inteligente, né? Não, mas eu, tipo assim, mas quando eu fui pra esse relacionamento, eu larguei tudo, então assim, eu fiquei sem trabalhar. Depois eu arrumei um emprego na CCE, fui promotora de venda, mas assim, ele ainda ganhava muito mais do que eu e eu não conseguia suprir, não conseguia ajudar em casa. Então assim, passei assim um relacionamento abusivo também nessa questão patrimonial, financeira, sabe? Sim. Mas aí, eu contei com muitas ajudas também, amiga. Tipo assim, contei com a ajuda de amigos. Eu lembro que o Michel é um amigão meu que, tipo assim, me ajudou muito. Michel, quando eu falei pra ele que eu tava, assim, nessa situação, o Michel saiu do trabalho, foi dirigindo até São Paulo, me buscou. Foi quando eu realmente resolvi separar. E aí eu fui, arrumei um emprego, quer dizer, ele arrumou um emprego pra mim. Eu sei que, tipo assim, 2, 3 dias eu tava fazendo entrevista, fui trabalhar na área de tecnologia, fiquei trabalhando lá bastante tempo, então eu consegui pagar minha faculdade, consegui me reerguer. Então, assim, contei com muitas ajudas também. Mas por isso é importante você falar, porque eu tinha muita vergonha. Quando eu resolvi falar e acabar com a vergonha e falar, cara, eu tô passando por um relacionamento assim, assado, eu preciso de ajuda, cara, todo mundo me ajudou e foi maravilhoso. E talvez não tivesse sido um choque pra minha família se eu tivesse contado pra eles o que eu tava passando. Foi um choque pra meus pais quando eu falei. Porque eles falaram assim, ué, tá tudo bem? No Orkut tava tudo lindo, né? No Orkut sempre tá tudo lindo. Não, mas a gente, por vergonha, não fala. Mas aí são duas vertentes, tá? Pode ser que os seus pais, a sua família, os seus amigos, seus pais, né, eles te apoiem. E pode ser que não. Se vire aí. Tem quantos de vocês já escutaram eu tenho um caso, no meu site tem histórias de violência doméstica, onde eu valido as experiências, né, das pessoas que vão ali compartilhar. Te convido a ir lá também, se você já passou por alguma experiência de qualquer abuso no seu relacionamento, que seja um relacionamento amoroso, um relacionamento com seus pais ou com qualquer outra pessoa da sua família ou pessoas dispersas mesmo, não tem problema, você pode ir lá compartilhar. Mas em uma dessas histórias que foi compartilhada lá no site, foi que a menina, ela foi pedir abrigo, né, refúgio na casa da mãe dela e o padrasto dela tentou abusar dela e ela foi contar pra mãe dela e a mãe dela expulsou ela de casa. Você entende? Então, isso assim... é comum fazer, né? Isso acontece. É muito difícil, né? Você se vê totalmente perdida e sem ajuda, com 3 filhos. Sabe? O impacto foi menor que não foi com um dos filhos dela. Você imagina se consegue abusar, né, dos filhos dela. Agora, tentou abusar dela, que era uma pessoa já de maior. Invalida o trauma dela? Não. Vai ficar pra sempre, ainda mais que ela não teve o apoio da mãe dela. Agora, você vê o que eu quis dizer, né? Eu sempre tento ver alguma coisa de bom nisso. Sim. Sabe? Mas ela conseguiu se reerguer, ela começou a fazer fazer unha. Você não teve também uma coisa que você falou que você vendia biscuit? Então, teve uma época que quando eu me vi muito perdida, sem, tipo assim, dinheiro, né? Aí eu comecei a fazer biscuit, não deu certo, porque eu não tinha a manha de fazer, mas eu cheguei a vender sacola na praia. Eu fiquei sabendo, relembrei, né, disso, teve algumas semanas agora ela falando que vendeu sacola, e era que qual praia? Praia da Barra. Praia da Barra. Eu, em 2010, a gente já era amiga? Não lembro, amiga. A gente era amiga, mas... Gente, você fala que se você comprou um sacolé...
E eu vendia, tá? Porque eu falava, olha o sacolé, R$2, olha o sacolé. O que acontece? Eu sempre fui muito bem vendedora. A Lisandra sempre fala que se ela tivesse que vender as coisas, ela ia passar fome, porque eu sou muito vendedora. Eu sei falar com as pessoas, eu sei vender, já trabalhei em shopping. Então, assim, eu sempre fui muito boa vendedora. Mas eu me vi naquela situação de precisar trabalhar e eu não tenho medo de trabalho, não, amiga. Não tem. Tipo assim, eu precisava pagar minha faculdade. Foi na época da faculdade, a gente já era amiga já. Ah, tá. Eu precisei pagar. Foi muito disso. pouco tempo. Foi por um mês, assim. Eu logo arrumei um emprego de estágio. E quando eu fui fazer o processo seletivo do estágio, eu fiz uma prova, que era pra fazer um design. E, tipo assim, foi o melhor design com programação. Ninguém fazia design e programação quando é estagiário. Geralmente, ou você faz um, você faz o outro. E aí, a minha chefe falou assim pra mim na época, você tem que ser contratada, você não é pra ser estagiária. Eu não entrei como estagiária. Eu entrei e fiquei um mês como estagiária, mas ia ser 3 meses de experiência, ela já me contratou antes, porque ela falou, não, você é muito boa. Então, eu comecei ganhando bem. Então, aí eu falei, cara, agora eu vou conseguir pagar minha faculdade, meu pai não vai precisar me ajudar na passagem, e aí eu me reergui rápido, graças a Deus. Mas também porque, gente, olha, eu sou muito grata aos meus pais, porque sempre me incentivaram a estudar. Então, assim, eu aprendi a programar sozinha, mas eu fui lá, me formei, fiz minha faculdade. Então, assim, já tive uma formação, né? Sim. Então, isso me ajudou muito, porque por mais que eu estivesse numa situação vulnerável ali de estar dependendo dele, eu tinha o meu segundo grau técnico e eu tava fazendo faculdade, então era mais fácil arrumar emprego, cursando na faculdade, entendeu? Então, assim, por isso que é muito bom você correr atrás do que você quer. E se você tiver condição de estudar, estude. Se você não tiver condição de estudar, que você possa fazer algum curso, que você possa fazer algo que vai agregar na sua vida financeira mesmo, né? Na sua vida profissional, pra você não depender de ninguém. E nesse depender de ninguém, não é só do seu relacionamento, mas das pessoas também, porque às vezes algumas pessoas da família podem virar as costas pra você. E aí você vai depender de quem, né? Eu tive a ajuda da Carla também, que foi uma amigona minha lá da Pavuna também, que, cara, a gente trocou, a gente juntou moedinha pra comer. Eu lembro que um dia não tinha nada pra comer. E nessa época, meu pai não tava aceitando a minha separação, porque não sabia o que tinha passado. Eu fiquei com vergonha, porque meu pai não contei tudo, né? E aí a Carla foi lá no apartamento que eu tinha alugado e falou, amiga, eu tenho isso aqui, eu lembro de lá, R$5. Aí juntou com os meus 6, deu 11. E a gente fez uma marmita de churrasco no Village, que tinha um churrasco ali, e a gente dividiu a marmita, cara. Tipo assim, é isso. Uma história que eu tenho pra contar, sabe? Mas passei e é isso. Mas muitos desses sintomas de relacionamento abusivo, eu nem sabia que era relacionamento abusivo, sabe? Sim. Eu achava que ele era um cara ciumento, que era um cara chato, eu achava ele chato. Tipo assim, pô, o cara chato. Às vezes minha irmã narrava jogo de futebol em inglês, né? E aí eu queria ir com ela nos jogos, que eu adorava ir pro jogo do Flamengo, e não queria que eu fosse com a minha irmã. Ele não gostava da minha irmã, mas é porque minha irmã falava a verdade, ele não presta, ele é isso, é aquilo. Aí ele não gostava da minha irmã. Com certeza. Um dos sinais também da pessoa, do relacionamento abusivo, é isso. É a pessoa tentar te afastar das pessoas ali da sua família. Porque quanto mais a pessoa te isolar, ela tem ali o controle sobre você. Sim. E às vezes faz mais doideira também. Tipo assim, vou dar um exemplo. Uma vez eu tava brigando com ele, e aí minha mãe ligou na hora. E ele atendeu assim, ó, juro. Ele tinha acabado de gritar comigo. Aí ele atendeu e falou assim, oi, porque tinha Bina, né? Lembra da Bina? Aham. Gente, vocês são da época da Bina? É, identificador de chamada. O revela na cidade. O que aparece hoje, o número no seu celular, que não tem nenhum nome, que é só porque ele identifica mesmo, antigamente se chamava Bina. Demorou pra gente ter. Nem tinha, aí, enfim. Aí ele via que era 021, já sabia que era da minha casa, casa da minha mãe, né? Aí ele atendeu assim, ó, tava quebrando a casa. Aí ele fez assim, ó. Assim pra mim, ó. Oi, dona Sônia, tudo bom? Então, tá tudo ótimo. Aham. Não, ela tá tomando banho agora. Tu acredita nisso? Cara, eu ficava assim, chocada. Eu ficava assim, gente, não é possível. Mas eu não sabia que aquilo era um relacionamento abusivo. Eu achava que, tipo assim, ele era um sonso, um cínico, mas um relacionamento abusivo. Ele me botava numa situação que eu ficava chocada, sem entender. Eu falei, meu Deus. Não, ela tá ótima, tá bem. Daqui a pouco a pessoa vai te ligar. E aí, tipo, se eu fosse ligar, não vai ligar nada, não vai ligar pra tua mãe, não. Tipo assim, eu, por exemplo, sempre fui na casa dos meus pais, hoje, por exemplo, quando, né, casada com o Diego, quando meu pai era vivo, a gente ia todo final de semana, ou pra casa da minha sogra, ou pra casa dos meus pais, a gente revezava. Final de semana num, final de semana no outro, porque nós temos esses princípios muito próximos, né, de família, de ser próximo. E meu ex, zero, não queria que eu ficasse vendo família. Ele não era próximo da família dele, então ele queria, né, que eu me botar fora. E nem era pra ficar comigo, não. Era pra ele dar os perdidos dele e eu ficar em casa isolada. E nessa parte daí, é o que eu passava um pouco, né? Eu ficava isolada um pouco porque minha avó não deixava sair. Então, os meus relacionamentos com esses meus namoradinhos, eles ficavam soltos pela rua. Então, o quanto menos eu falasse com as meninas que a gente ia sair à noite, que ia pro baile charme,
né, ali no viaduto de Madureira, no escovador, melhor pra eles. Porque eu nunca fui... Conseguia dar os chifrinhos. Eu nunca fui de falar assim, ai, não vai não, porque eu não posso ir. Já que eu não poderia ir, isso é um relacionamento saudável. Só que a pessoa abusa, porque eu falo assim, olha, já que eu não posso ir, não significa que você também não possa ir. Mas é pra ir, mas não é pra ficar traindo, né? Não é pra ficar pegando pessoas que eu imaginava que eram minhas amigas. Que não é só Não é trair. pra ficar treinando, não? Achei que pudesse. Pô, que é isso, amiga? O jeito que ela falou... Não, é pra você ir, mas não é pra ficar traindo, assim, uma traição. Não, então olha só, pior, mas é que eu acho, por exemplo, eu ainda acredito que não é que seja certo não, tá? Isso daqui é uma coisa, é uma opinião pessoal. Não vi, não entendeu? Não senti, não significa que seja certo. Agora, não Olha eu aqui. Não significa que seja certo. Eu tô falando agora, tem milhares de pessoas pra trair na vida, no mundo. Vai trair com uma pessoa que eu conheço, que é uma amiga minha, que eu achava que era amiga. Você concorda com isso? Eu não concordo, não. Não, mas pode ser amiga? Não concordo com nenhum nem com o outro. Não, se trair, amiga. Vamos dizer que trai. Precisa trair. Não vai trair. Você não quer que traia, ponto. Não é isso? Não traia, ponto. Tá, mas se trair, você vai precisar. Ah, você vai aqui se eu não ver, que isso não vê, que se eu vir. Entendeu? Minha oração é sempre se eu me mostra. Me mostra, porque se eu ver, às vezes não é nem a traição, qualquer coisa. Peguei, não gostei, expor. E já vai lá expor. Então, não, mas o que eu tô dizendo é que eu era muito nova. Sim, não. Sim. Entendeu? Então, e a gente foi criada numa cultura, sim. Infelizmente, é sim que o homem pode trair, que o homem tem mais mulher. Mas não temos que levar isso pra sempre. Não precisa levar, mas foi não concordo. Foi uma cultura. Foi uma imposta. cultura que nós crescemos assim. Não estou dizendo que é certo. Então, eu venho de um negócio, de crescendo, sabendo, homem vai me trair, tá? Não vou aceitar. Tanto é que eu fiquei louca. Mas não aceitei bem. Não, você falou que se você não vê, você... Não, mas o pior é que eu não via, mas ficava sabendo. Não, é aquilo, se você não ficar sabendo, você não tem como brigar. Exatamente. Mas é o que eu sempre falo, já saiba que pra mim um relacionamento tem que ter respeito. Sim. A base do relacionamento é respeito. E consideração. Não tem esse negócio de faça bem feito. Não, não faça. É pra não fazer, mas se eu ficar sabendo aí, né? Não faça. Não é pra fazer bem feito, não faça. Porque se fizer... Acabou, não vou fazer nada, acabou, chega. Eu, em quem sou obrigada. Então, aí a gente diverge nesse pensamento. Gostei. Aí. Primeiro terapia que a gente tá brigando aqui. A gente diverge. O que aconteceu? Eu acho que eu sempre gostei muito mais, e a gente já conversou sobre isso, até no Papo de Amigas. A gente, no outro episódio de amizade, vocês vão lembrar, se vocês assistiram, vocês vão lembrar disso aqui que eu tô falando, de ser amiga sua. Tem tanta mulher pra trair e precisa ser ali a pessoa mais próxima. Tem tanta mulher pra ter, você tá falando como se, tipo assim, você pode sair, mas não pode ser com uma amiga. Olha só, acabou ter amiga, entendeu? Não queremos mais falar sobre isso. Vamos fazer um episódio sobre traição, vocês querem? Vamos fazer sobre traição que a gente vai brigar aqui. Não, vamos brigar, porque ela tem um pensamento, eu sou mais maleável, mas sou mais flexível. Não justificando o que acontece, mas eu tenho que entender e eu não julgo, porque ali como especialista familiar, eu sempre entro com esses assuntos que eu não posso ser 880. Eu entendo que você está falando da sua posição, mas aí houve isso, entendeu? Então eu vou tentar rever o que aconteceu primeiramente. Agora, quando aconteceu com a Shakira, aconteceu, tadinha, da Isa, com a Gisele Bündchen, gente, acontece comigo, aconteceu com você, aconteceu com você. Mas não significa que é obrigado a aceitar. Você não precisa aceitar. Agora, se você já passou por isso no seu relacionamento e você não quis mais, se foi por isso que você decidiu dar um basta, tem todo o nosso apoio. Agora, o que a gente tá falando aqui é sobre a pessoa tentar inventar pra gente coisas. Então, assim, veja os sinais, esse assunto aqui vai ficar muito longo. Próximo ter amiga, traição. Não,
sei se eu vou querer falar isso aqui, a gente vai brigar aqui. Se vai brigar. Não, mas eu quero convidar você, o nosso bate-papo de hoje aqui nos comentários é sobre relacionamento abusivo. Então, o que a gente quer saber, se você tem alguma dúvida, de repente, será que isso aqui é relacionamento abusivo? Lista aí pra gente que a gente vai dar uma olhada. Se você quer falar, olha, já passei por isso, contar alguma coisa que você já passou, responde aí também. E você que tá lendo nos comentários, se você não passou ou se você já passou, vem bater papo com a gente também. Seja esse suporte, vamos fazer um grande fórum aqui nos comentários. Exatamente. E se a pessoa não passou, que bom que você não passou, mas provavelmente você tem alguma amiga que já passou por isso, ou algum conhecido que passou por isso. Então, assim, seja essa uma fonte, assim, de apoio até para as pessoas. Não se coloque nesse lugar de julgar as pessoas. Olha, fulana, separa. Não. Olha, amiga, qualquer coisa, eu tô aqui por você. Qualquer decisão que você tomar, isso é o que eu sempre falo para todas as pessoas que estão ao meu redor, qualquer posição que você tomar, qualquer atitude que você queira tomar, eu estou aqui. A gente não precisa falar mais nada, porque a decisão tem que ser sua. O momento que você decidir que você vai terminar com a pessoa que ali não dá mais pra você. E isso, lembrando, relacionamento abusivo não necessariamente precisa ser só com um parceiro, com a sua parceira. Pode ser também um relacionamento tóxico com os seus familiares. Com a sua amizade, que você deu ali, ó, com um basta. Com o chefe. Então, coloque aqui nos comentários, vai lá no site, tem até um teste. Eu coloquei um teste pra saber se a pessoa tem um relacionamento tóxico. Então, entra lá no site, a gente vai deixar o link aqui no primeiro link no box de informações. E é isso, né? Isso. Até o próximo vídeo, tá? Tema traição. Beijo! Tchau! Tchau!